Bom dia! Sejam bem-vindos, meus queridos, fantásticos e poderosos professores alunos do 7º ano. Hoje você percebeu que tem uma coisa diferente, porque a professora Fernanda está de férias. Então, boas férias, professora Fernanda! Uhul! E aí, nós teremos uma aula sobre instrumentos musicais não convencionais. Então, qual que é a habilidade de hoje, professor? EF07AR23. Explorar e criar improvisações e composições, entre outros, utilizando vozes, sons corporais, instrumentos convencionais ou não convencionais e outros materiais sonoros, expressando ideias musicais de maneira individual, coletiva e colaborativa, isso mesmo. Então, nossa aula de arte, vamos começar já com a interação pelo chat e tragam aquelas respostas poéticas aí, porque a professora Fernanda me ensinou a gostar também dessas respostas. Você já ouviu falar em instrumentos não convencionais? Se souber, traz aí um exemplo pra gente e vamos lá, não vai ter minutinho, nós vamos abrir aqui. E quem será o primeiro? Então, bom dia, meus queridos alunos, professores, bom dia, bom dia, bom dia! E vamos lá. Tipo uso de taças, a professora Elaine perguntou. Exatamente. Nós podemos aí fazer o uso de diversos tipos de instrumentos, de diversos tipos de modalidades para a gente fazer a nossa música. Pro Rosimeire cita sucatas. A professora Gilza pede um alô para a Escola Bento. Então, alô, Escola Bento! A professora Maria diz diferentes formas de se produzir sons com objetos. A professora Renata fala de latinhas, é isso mesmo. Então, produzir sons a partir de coisas que não são instrumentos musicais. Então, instrumentos musicais não convencionais. Essa classificação de instrumentos apresenta infinitas possibilidades de configuração, adaptação, fusão de partes de instrumentos convencionais com qualquer tipo de objeto e construídos aí com material reciclável ou alternativo. Pode ser uma flauta feita de cano PVC, pode ser um tambor feito de latinha, pode ser usar uma garrafa aqui e transformar num chocalho. Pode ser também. Então, vamos apreciar agora o nosso primeiro vídeo para você entender certinho o que são aí esses instrumentos não convencionais. É por isso que eu digo sempre, não existe aquela música sem letra. Uma música que eles apelidaram de música instrumental, né? A música instrumental é a mais comunicativa. Por quê? Eu canto aqui, eu vou cantar a música no copo. Aí vocês três agora, escrevam o que vocês imaginarem sobre essa música pequenininha que eu vou tocar. A inspiração de vocês, certo? Uhum. Cada um escreva, só para você ver como eu estou certo. Certo. Viu? É um testinho para vocês. Pensa que eu sou trouxa? Testinho ao vivo, né? É, agora. Eu vou tocar. Eu vou criar. É uma composição. Vamos lá. Pode tocar, eu posso harmonizar e mudar esta parte. É uma melodia linda. Então, olha só, nós tivemos aí o grandioso, maravilhoso Hermeto Pascoal usando sons da boca e água para compor aí a música dele. Olha só que interessante. Isso é um instrumento convencional? Não, você não pensa assim, tem um copo d'água ali, vamos fazer uma música. Não, você não tem orquestra, por exemplo, de copos d'água, mas poderia ter. Então vamos fazer agora um joguinho aqui para a gente começar, falando aí quais imagens são instrumentos convencionais e quais imagens são instrumentos não convencionais. Então, olha só, o número 1. Nós temos aí o número 1. É um instrumento convencional ou não convencional?
Número 2, convencional ou não convencional. E o número 3, convencional ou não convencional. Vamos colocar aqui no chat, já começou o professor Tiago Henrique, muito obrigado pela presença, professor. E ele diz o seguinte, 1 e 3, não convencional. Pro Jaqueline, não convencional. Professora Rosângela diz, 1, 2 e 3, não convencional. Pro Nínive diz, 1 a 3, não convencional. Então, a maioria das respostas ali estão dizendo que são instrumentos não convencionais. Vamos dar uma olhada ali. Então, ó, o instrumento 1 ali parece um macerador. E desculpem se eu estiver enxergando errado, porque eu não enxergo bem. Aí nós temos ali, no 2, alguns objetos, e no 3 nós temos um latão. Então, obviamente, aí as ideias são instrumentos aí não convencionais. Você não está vendo, por exemplo, um violão, um violino, uma guitarra, um contrabaixo, uma sanfona, ou etc., qualquer outro instrumento assim, um piano. Agora aqui, vamos para a imagem 4, 5 e 6. Convencional ou não convencional? Então, no 4 ali, nós temos algumas pessoas. Na 5, o que tem ali, gente? E na 6? Então, a Patrícia, desculpe, disse 4 é um instrumento convencional. Professor Ariel diz 4 e 5 não convencional e 6 convencional. Professora Lucimara diz 6 convencional. O 6 ali realmente é um instrumento convencional, que é um bandolim. Aí nós temos os 5. Os 5 são gotas de chuva caindo belamente. E a gente sabe aí que é gostoso dormir ouvindo o som da chuva. E olha só que interessante, nós podemos transformar esse som de chuva em música. E aí nós temos o 4. O 4 nós temos várias pessoas tocando diversos instrumentos ali. E estão instrumentos ali, por exemplo, dá para ver o triângulo, dá para ver a gogô, então são instrumentos convencionais. Então, olha só que interessante, você tem aí os instrumentos convencionais, mas você pode tocá-los de um modo não convencional também. Então, vamos conhecer agora o grupo Stomp. Stomp, que significa pisar, é o nome de um grupo inglês de dança e música que realiza movimentos com percussão corporal. O grupo utiliza movimentos da dança de forma criativa e original, com instrumentos musicais não convencionais, como vassouras, tambores, latas, tampas de cheira, entre outros. O que eles fazem nos shows? Eles têm uma teatralidade ativa de movimentos, timbres corporais e muita coisa muito interessante. Vamos assistir?
nós tivemos aí diversos objetos sendo utilizados como instrumentos musicais e tudo isso é não convencional. Você já pensou em tirar som de um serrote e colocar numa música? Você já pensou em usar um elástico e transformar em algum instrumento de cordas, como se fosse tipo um violão? Então, é essa a ideia aí. Nós temos o... Cadê aqui, gente? Eu me perdi. Achei. Então, alguns professores falando que já utilizaram o Stomp em sala de aula, também já utilizei, é bem legal mesmo, porque mostra claramente o que são instrumentos aí não convencionais sendo usados na música. Ok? Quem não conhecia, Stomp tá aí para vocês verem na tela. Aqui, ó, gente, pode olhar aí, ó, Stomp. Agora, você já ouviu ou produziu músicas com instrumentos não convencionais? Como eram esses instrumentos e os seus sons? Então, professores, tragam as respostas dos alunos. Vamos aqui ver o que tem pra gente. A Pro Andréia disse que os instrumentos são todos não convencionais. A Pro Rita trouxe o comentário da Jennifer e todos são não convencionais. É isso mesmo. A professora Daniela disse latas. Então, dá para utilizar alguns tipos de latas para a gente produzir uma música diferenciada e com sons diferentes. Pro Gesiane comenta sucatas, panelas, desculpa, e corpo. Professora Silveleia comenta colheres. Professora Maria fala dos copos. Professora Gisele traz o comentário dos alunos do Unipoa, que ele diz papel de bala. Professora Silvia traz o comentário do Eric e mesa. E aqui nós temos diversos objetos. E a professora Rita faz um comentário bem interessante. As rádios novelas faziam sons alternativos para os efeitos. Então, às vezes, casca de coco, desculpa, para imitar um cavalo. Então, olha só que coisa interessante. E agora, vamos pegar outro tipo de som bem diferente. Orquestra vegetal, isso mesmo, você já viu produzir música com alimentos, com vegetais? Então a Orquestra Vegetal foi fundada em 1998 e está sediada em Viena. Faz concertos aí no mundo inteiro tocando instrumentos feitos com legumes, frutas e hortaliças. Então, vamos conhecer aí a Orquestra Vegetal. Com vocês. 안녕하세요. 피브로디오의 자율루즈입니다. 오늘은 저희가 채소로 만든 악기들을 소개하려고 하는데요. 정말 다양한 채소들을 시장에서 사왔어요. 그 다음에 악기를 만들었습니다. 나중에는 하나하나 만드는 것도 저희가 빠르게 돌려서 이런 것도 악기가 될 수 있구나 하는 것들을 보여드리려고 합니다. 일단 첫 번째, 브로콜리. 네, 브로콜리는 방법용으로도 쓸 수 있어요. 호주머니에 넣어놨다가 급한 일이 생겼을 때 꺼내서 불면 돼요. 이런 식으로 쓸 수 있습니다. 네, 맛있겠다. 네, 두 번째 악기는요, 정말 누구나 쉽게 만들 수 있는 오이랑 파프리카가 만난 트럼펫입니다. 입술을요 이렇게 떠는 거 있잖아요. 떨어주기만 하면은 오이에서 소리가 나요. 파프리카는 앞에서 소리들을 또 만져줘요. 저는 구멍을 하나 뚫었어요. 여기 제가 해볼게요. 이렇게 하면 돼요. 멜로디도 할 수 있겠죠? 네, 오이와 파프리카의 만남입니다. 오이 트럼펫. 네, 세 번째는요, 많은 분들이 이걸 별로 안 좋아해요. 음식에서 전 너무너무 좋아하는 음식인데요, 당근입니다.
당근이 웃고 있죠. 하하하 이러면서 당근 오카리나인데요. 저희가 처음으로 만들었던 악기 중에 하나예요. 당근 오카리나. 어떤 소리가 나는지 들려드릴게요. 네, 당근 ocarina. Então, pessoal, aqui vocês perceberam aí diversos tipos de instrumentos sendo feitos aí com materiais não convencionais. Infelizmente, a gente não conseguiu acesso a nenhum vídeo que tinha legenda e a gente tem aquela restrição de direitos autorais, é um pouco difícil conseguir. Você pode ver esse vídeo completo no YouTube, vocês estão vendo aí na tela. Pode tirar o print aí, é a Orquestra Vegetal, tá com legenda em coreano, gente, infelizmente. Aí os alunos que gostam de K-pop, eles vão poder ensinar a gente aqui o que eles estão falando exatamente. Mas o interessante também de trazer esse vídeo em outra língua que a maioria de nós não conhece, é porque, pensa assim, a música é uma linguagem universal. Por mais que você não esteja entendendo tudo o que o rapaz está falando, o que acontece? Você consegue perceber a musicalidade ali, independente do idioma. E aqui nós temos os comentários aqui, algumas pessoas falando que são interessantes, algumas pessoas dizendo que poderia ser legendado. Infelizmente a gente não conseguiu. E pesquise aí Orquestra Vegetal. Talvez vocês não conheçam os instrumentos, tem outros que iriam aparecer. Seria muito interessante aí nós conhecemos a Orquestra Vegetal ou fazer alguma coisa aí na sua casa. Agora vamos conhecer o samba de mão e a gente já volta. Então, pessoal, vocês viram aí diversas formas de fazer música com instrumentos convencionais, instrumentos não convencionais, instrumentos diferentes, instrumentos iguais. Agora, o que a gente vai fazer? Eu vou pegar a guitarra, aí alguém pode falar assim, mas professor, a guitarra é um instrumento convencional. Sim, mas vamos tentar trabalhar com a guitarra de forma não convencional. Vocês já viram aqui, né, na nossa última aula, o amplificador, né? Então o captador aqui, ele pega as ondas da vibração aqui das cordas e o captador não, gente. O alto-falante transforma essa onda em onda sonora. Beleza? Então aqui vocês também têm os pedais, que são aqueles equipamentos que a gente usa para transformar o som, modificar o som. Certo? Então, deixa eu ver se... Sim. Então, ó, vamos transformar essa guitarra, né? Primeiro vamos tocar do jeito convencional. Então vocês têm a guitarra tocada do jeito convencional, que é... Ok? Guitarra tocada de um jeito convencional. Só que será que dá para tocar a guitarra de um jeito diferente? Será que dá para tirar outros tipos de som da guitarra que não seja o som da corda vibrando, que você vai sentindo, se ele for mais grave, você consegue sentir a vibração, ó. Tá indo embora e vai o som. Então vamos brincar aqui um pouco. Primeiro, vamos trabalhar, essa aqui é uma técnica chamada taping. Ela foi inventada para tocar a guitarra de um jeito não convencional. Então vamos lá. Então aqui a gente conseguiu tirar o som da guitarra sem bater nas cordas do modo tradicional. Você só simplesmente apertando aqui.
Ou então vamos pegar o som mais agudo, né? Essa parte aqui a gente tem os sons mais graves. Conforme você vai caminhando no braço do instrumento, ele vai ficando mais agudo. Isso aqui é uma ideia bem geral. Por quê? O que você tem? Quanto maior o instrumento, mais grave é o som dele. Quanto menor o instrumento, mais agudo é o som dele. Por quê? Ó, então, se eu toco a corda solta, ele está vibrando tudo isso daqui. Quando eu toco a corda aqui, por exemplo, ele está vibrando daqui até aqui. Então, é como se eu tivesse diminuído o tamanho do instrumento, o som vai ficar mais agudo. Então, vamos brincar um pouco mais com o instrumento. Depois eu vou mostrar outras coisas que dá para fazer. Então, aqui. Então a guitarra sendo tocada como se fosse um piano. É uma forma não convencional de fazer música, mas ainda está dentro aí das maiores possibilidades. Então, vamos brincar com outro tipo de som. Aqui, ó. Então agora a guitarra é usada como percussão. E mais uma vez aqui, agora eu vou tocar bem em cima do captador onde ele pega o som. E aí você consegue, por exemplo, vamos supor que você toca em algum lugar, a bateria deu problema, como já aconteceu comigo. Então você pode fazer isso aqui, ó. Então, nós temos a guitarra aqui, um instrumento tradicionalmente de cordas, mas você pode utilizar para tocar como se fosse outros instrumentos. Até agora não vi ninguém conseguindo tocar como instrumento de sopro. Porém, entretanto, todavia, nada impede aí que você consiga fazer alguma coisa. E tem até essa possibilidade aqui de... Então, diversas formas de você tirar som do instrumento. Por quê? Porque em música não existe regra. Você cria a sonoridade que você quiser, utilizando o instrumento da forma que você quiser. E agora, pessoal, como não poderia deixar de ser, já que eu tive que inventar, passar vergonha aqui na frente de vocês, usando a guitarra de um jeito diferente, agora é a vez de vocês aqui para o nosso desafio. Então, usando aí a hashtag eu no CMSP, nós poderemos mandar aí o nosso material para a professora Fernanda no @Fernanda_Maria Borges, ou também no meu, Anderson Félix Santos. Se você criou alguma coisa lá, você pode mandar. Professor, mas o que é para criar? Vamos dar uma olhada. Procure em sua casa algo que possa se transformar em um instrumento musical não convencional e poste um vídeo com a sua composição ou faça um desenho dele. Então você pegou lá uma caixa de sapato, colocou uns elásticos, saiu o som, manda pra gente. Manda pra gente que a gente gostaria de conhecer aí, porque a ideia é nós exercitarmos a nossa criatividade. Vamos retomar o que aprendemos hoje. Fizemos apreciação de instrumentos não convencionais e conhecemos alguns grupos que fazem música com esse formato. Identificamos e analisamos diferentes improvisações sonoras e com objetos diferenciados. Assim podemos produzir diversos tipos de sons. Soubemos que podemos expressar ideias musicais através do nosso ambiente. E aí, nós podemos criar sons do jeito que quisermos, da forma que quisermos e utilizando os instrumentos aí que quisermos. Não esqueça aí de avaliar a nossa aula. Muito obrigado pela presença de vocês. Vocês
são deuses da educação, são os principais aí construtores da nossa realidade. E adeus, até a próxima. Dessa vez eu vou pular e não vai sair o cabo.